Top 5 livros que me ajudaram a continuar trabalhando com a arte, mesmo não falando sobre arte ou tendo a ver com a arte de alguma forma. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering e muralista, e caso você ainda não tenha percebido, eu tenho um verdadeiro amor por livros e eles são os principais materiais que me dão suporte na minha jornada de artista empreendedora. E como esses livros me ajudam até hoje, eu me sinto na obrigação de dividir eles com vocês, para que eles não deixem você desistir de realizar seu sonho. Tá, vocês precisam saber de algumas coisas antes da gente começar esse Bert Ranking. Gostaram? Bert Ranking? Porque assim já evita julgamentos e fica todo mundo bem. Eu marco e anoto nos meus livros. A minha opinião é que essa é a função deles. E que se eu for ler eles de novo, vai ser importante e muito legal revisitar esses insights que eu tive da primeira vez que eu li. Até comparar pra ver se eu penso da mesma forma quando eu estiver lendo pela segunda, terceira ou quarta vez. Mas, ao mesmo tempo que eu rabisco os livros, eu gosto de colocar eles no plástico de volta pra preservar. Incoerência? Fica aqui o questionamento. Se você não gosta de rabiscar os seus livros, tá tudo bem também. Essa é a forma que eu gosto de estudar e usar os meus livros. E mais um toque que talvez vocês percebam conforme eu for mostrando os livros que eu separei. Eu escolho a cor do post-it pelas cores que tem na capa do livro, pra tentar combinar. E sobre os livros que eu vou falar aqui agora, eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição pra te facilitar quando você for pesquisar por eles, se algum te interessar. Agora que já estamos devidamente alinhados, bora pro quinto lugar do Bert Ranking, de livros que me ajudaram a continuar trabalhando com a arte. E o quinto lugar ficou com A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. Eu acho que é assim que se fala. Esse livro me ajudou muito a desenvolver meu senso crítico, a não acreditar tudo que eu ouço sem questionar, porque eu tinha muito essa tendência, e analisar várias situações que ocorrem com a gente no dia a dia que a gente acaba vendo como muito natural. A gente aceita muitas vezes sem nem questionar. Ele tocou em vários pontos ali que servem de alerta pra gente começar a pensar de forma diferente, começar a pensar pela nossa própria cabeça. O livro é dividido em 99 capítulos, se eu não me engano, mas eles são bem curtinhos, de 1, 2 páginas. E vários deles falam de viés da psicologia, de autoridade, de reciprocidade. Eu li esse livro quando eu tava fazendo a minha transição de carreira e esse foi um momento muito desafiador. Minha mente estava muito confusa, eu tava pensando em várias coisas diferentes, se era realmente certo o que eu tava fazendo, se eu não ia me arrepender. E acompanhado desses pensamentos confusos vinham também os pensamentos sabotadores. Por isso esse livro foi importante nesse momento pra mim, pra me ajudar a organizar meus pensamentos, a pensar de forma mais madura, mais firme, sem deixar que o senso comum ou a opinião alheia influenciassem a minha. Porque sim, eu era e ainda sou um pouco uma pessoa um tanto quanto influenciável. Só que eu era ainda mais antes de ler esse livro. Esqueci de colocar meus anéis. Espera aí, rapidão. Agora sim, vamos continuar devidamente a parada com os meus anéis. Deixa eu aproveitar e te contar como que eu faço pra ler a quantidade de livros que eu leio. Não assim que eu leio uma quantidade absurda de livros por ano, mas de acordo com a média brasileira aí, que leem em média 5 livros por ano, eu consigo ler um pouco mais. Por falar em média brasileira, você está acima ou abaixo dessa média? Quantos livros você lê por ano? Me conta aqui nos comentários. E aí eu faço o seguinte, eu escolho um livro pra ler por mês, eu tenho essa meta de ler pelo menos um livro por mês, então eu vejo a quantidade de páginas que o livro que eu escolhi tem e divido pela quantidade de dias daquele mês que eu vou conseguir ler o livro. Normalmente eu divido de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu sei que eu não vou conseguir ler. E daí sai a quantidade de páginas que eu preciso ler por dia. E aí eu faço essas leituras logo pela manhã pra tirar essa minha obrigação do dia. E esse hábito da leitura faz parte da minha rotina de segunda a sexta. E por falar em rotina, eu fiz um vídeo pra te ajudar a planejar uma rotina eficiente se você trabalha com arte. Vou deixar o link na descrição. Em quarto lugar, o livro que os coaches mais indicam, e com razão, porque é um livro muito importante realmente, que faz mudar muita coisa na nossa cabeça, principalmente pros empreendedores, é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse foi o livro que me ajudou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, como uma coisa útil, boa, positiva e que pode realmente mudar minha vida. E ele desmistifica aquele lance de dinheiro sujo e que ganhar dinheiro é errado, tira aquele sentimento de culpa de que você não é merecedor de ganhar o dinheiro. Esse é o tipo de livro que a cada capítulo a sua mente vai desbloqueando, como se você estivesse passando para uma nova fase de um jogo e te deixa cada vez mais curioso e interessado para ler o próximo capítulo.
Foi a partir desse livro que eu comecei a fazer resumos das minhas leituras, para conseguir guardar um pouco mais os ensinamentos que eu tava tendo, porque como eu leio constantemente, é difícil de conseguir guardar tudo na cabeça, ainda mais com essa memória de ameba que eu tenho. E ele tem várias frases autoafirmativas que te dão aquela força quando você tá com um pensamento meio inseguro, quando você tá meio pra baixo. Eu anotei todas elas no meu planner para eu poder revisitar, né, lembrar ali de uma forma mais fácil, sempre que esses momentos mais difíceis chegassem. E aproveitar e ir educando minha mente sempre que desse. Porque nós artistas já sofremos um preconceito aí com a nossa profissão, de que não é uma profissão de verdade, que ela não é importante o suficiente, ou que não dá pra ganhar dinheiro com ela, sendo que isso não é verdade. Então todos os tipos de ensinamentos que podem deixar a nossa mente firme, forte e nos tornar profissionais seguros, não só do trabalho que a gente desempenha, mas do valor que a gente cobra por ele, só vai trazer vantagem pra gente. Por isso eu separei esse livro, porque ele foi e ainda é importante na minha trajetória com a arte, e eu acredito que possa ser na sua também. Se você tá gostando das indicações até agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Você tá inscrito nesse canal? Se não tá, aperta aqui no botãozinho vermelho e se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo pra te ajudar a trabalhar com arte, seja pra você poder viver dela ou pra faturar uma renda extra. E aproveita pra compartilhar esse vídeo com algum amigo que gosta de ler. Certeza que ele vai se interessar por alguns desses livros. E você ainda me ajuda a bater a meta de 500 inscritos aqui do canal. Entrando no top 3, vem um livro de um autor nacional que eu gosto muito de acompanhar e de ouvir o que ele tem a dizer. Eu não concordo com tudo, mas algumas coisas que ele fala e faz fazem muito sentido pra mim. E esse autor é o Joel Moraes, mais conhecido aí nas redes sociais como Joel J. Provavelmente já deve ter ouvido falar dele. E o livro que eu separei dele foi o 100% Presente. Quando a gente trabalha em uma coisa nossa, ou então tem muitas tarefas pra fazer no nosso dia, o pensamento tá sempre a milhão e a gente dificilmente consegue estar focado ali 100% no que a gente tá fazendo naquele momento. A gente normalmente já tá pensando na próxima tarefa que a gente tem que fazer. E esse livro mostra o poder e as vantagens da disciplina, do foco, de se esforçar pra conseguir se manter focado no que você tá fazendo naquele momento. Esse livro é muito fácil de ler, não só pela diagramação dele, que eu gostei muito, pelo fato da linguagem que o Joel usa ser muito simples e muito fácil de entender, porque ele não fica colocando firulas, palavras difíceis, ele simplesmente escreve do jeito que ele fala. Então, se você já o conhece, já tá acostumado a ouvir palestra e lives dele por aí, se você pegar esse livro pra ler, você vai conseguir ouvir a voz dele falando exatamente o que tá escrito. E além da escrita fácil, ele vai ensinando pra gente os métodos de acordo com as vivências e experiências dele e dos alunos e mentorados que ele teve ao longo da vida também. Isso acaba aproximando a gente daquelas situações, porque são situações reais e algumas delas até um pouco parecidas com o que acontece com a gente também. E a associação, nesse caso, é muito mais fácil. E ele mostra como essas pessoas mudaram de vida a partir da mudança de hábito que elas tiveram. E isso é uma super dose de incentivo e inspiração. Esse, com certeza, é um dos livros que eu quero ler de novo. Na verdade, eu quero ler todos esses livros de novo. Em segundo lugar, aquele que foi uma dose de força e de energia no momento muito nebuloso, conturbado que eu estava passando na transição de carreira também. E agora eu tô falando do Garra, da Angela Duckworth. Fica a dúvida aí da pronúncia. Eu não sei como é com você, mas por aqui as coisas nunca foram fáceis, nunca vieram de forma fácil. Eu nunca fui a mais inteligente ou a que se destacava mais em alguma coisa. Tudo foi e é até hoje conquistado muito lentamente, com muito esforço e muito sacrifício por aqui. Só pra você ter uma ideia, até eu conseguir passar pra faculdade pública foram 3 anos. Eu ainda tava no ensino médio e os outros 2 só fazendo pré-vestibular. Esse livro mostra, com casos reais, através de muitos estudos, pesquisas em várias áreas profissionais, em várias áreas de atuação, que não é preciso você ser um talento nato pra ter sucesso na sua área, na sua carreira. Mas se você se dedicar, se você perseverar, ter muita paixão pelo que você faz e se comprometer com o seu objetivo, tem as mesmas chances de chegar lá do que a pessoa que já tem aquela facilidade ou predisposição em alguma coisa. Mesmo você ainda não tendo certeza da profissão que você quer seguir. Em primeiríssimo lugar está ele, o mundialmente conhecido. Tenho certeza que você já ouviu falar desse título. Título esse que sofre muito preconceito, tem várias interpretações, mas que é muito profundo e coloca a gente pra pensar. É O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. O livro foi escrito num formato de uma entrevista do autor com o diabo, supostamente, que pode ser associado e interpretado como várias coisas.
temos o próprio diabo, visto de forma religiosa, a sua consciência, aquela coisinha misteriosa que não deixa a gente dar um passo à frente. Você pode encarar esse diabo como você quiser, mas ele nada mais é do que a personificação do nosso medo, de uma forma muito clara e às vezes até óbvia. E mostra pra gente como que a gente pode agir e começar a pensar pra gente se libertar desse medo e ir atrás dos nossos sonhos. E conforme ele vai fazendo essa entrevista, ele vai contando também um pouco da história dele e como o medo impedia ele de prosseguir, de evoluir profissionalmente, até que em um determinado momento ele resolve tomar uma atitude ousada e as coisas começam a mudar. E ele deixa muito claro também os perigos da gente não pensar com a nossa própria mente, da gente simplesmente seguir a manada, que todo mundo pensa em comum. Gente, vocês precisam ler esse livro, não dá pra explicar. Esse é o tipo de livro que não dá vontade de parar de ler, que ele vai te prendendo até o final. E ele é fininho, você não vai demorar ali não. Fora que você é outra pessoa depois que você acaba de ler esse livro. Bora fazer uma coisa aqui nos comentários? Eu acabei de te indicar 5 livros que podem te ajudar profissionalmente. Que tal você indicar pelo menos um aqui nos comentários? Assim a gente vai aumentando o nosso repertório e espalhando boas dicas pra nossa comunidade de artistas. Você já leu algum desses que eu indiquei aqui? Me conta, o que você achou deles? Algum te deixou curioso pra começar a leitura? Não esquece que eu deixei o link de todos eles aqui na descrição. E ó, o vídeo que eu indiquei sobre rotina, quer pra você fazer um Bertflix depois desse vídeo? É bem esse aqui, ó. Já dá um clique. Se você gostou do conteúdo, se torne um inscrito desse canal, faça parte dessa comunidade de artistas. Se quiser acompanhar os bastidores da vida de uma artista e criadora de conteúdo, essas são as minhas redes sociais. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!